vamos começar. Vera, pode fazer a nossa prece de abertura? Será que ela não ouviu? Não sei. Vera, você pode fazer a nossa prece de abertura? Posso. Está me ouvindo? Eu Sim. estou, sim. Que bom. Então, vamos. Querido Mestre Jesus, agradecemos mais esta oportunidade de estarmos juntos para um estudo a realizar. Agradecemos aos amigos espirituais que participam conosco, que nos entusiasmam pelo trabalho do bem, pelo estudo que Joana nos deixou e que enriquece tanto as nossas vidas, esta oportunidade que recebemos para a evolução nesta encarnação. Sabemos, Senhor, que está sempre conosco, que nos ama, e assim como nos ama a todas as pessoas deste nosso mundo. E que o Senhor certamente está no leme de todas as mudanças que já estão acontecendo e que continuarão acontecendo para o bem do nosso mundo e de todos nós. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que aqui estamos, nossos familiares, nossos amados, que recebam também as energias boas deste momento em que nos apegamos ao estudo para nos tornarmos criaturas melhores no mundo. Abençoa-nos, agradecemos, que assim seja. Obrigado, Vera. Nada, querido. Muito bem. Vocês, muito provavelmente, estão enxergando, né, o slide que eu estou aqui na tela. E como vocês sempre sabem, né, a gente faz uma lembrança, né, o que nós estávamos estudando. Esse capítulo, o médico interno, então, ela fala, né, sobre a nossa capacidade de afetar o quadro de saúde e de doença no nosso corpo físico a partir da mente. E nesse slide em particular, ela está lembrando que, mesmo considerando que o efeito da mente tem um efeito, tem uma capacidade de acertar ou desarranjar certas, como ela fala, conexões do corpo físico, também é verdade tanto que alguns desarranjos eles podem ter origem no nosso passado espiritual, nas diferentes reencarnações, quanto pode acontecer que esse desarranjo aconteça nessa encarnação. Então, por exemplo, né, se
a pessoa se habitua à ansiedade. Um mal desse século, não tem dúvida. Ela, ela causa constantes descargas de adrenalina no sangue. E isso demanda do corpo físico, né? Então, o estado de tensão pela ansiedade, que é uma situação emocional, provoca no corpo físico, causa esses desarranjos pelo simples fato que essa ansiedade ela provoca uma baixa no sistema imunológico, então sujeitando o indivíduo a mais invasões virais ou bacteriológicas. Mas nem sempre isso é uma herança do nosso passado, né? Ou não foi uma conquista, né, desse passado. E a doença, então, ela é uma manifestação pedindo uma reflexão do dono do corpo sobre como ele conduz a sua existência nessa vida. Então, em suma, nem tudo vem, né, de experiências que a gente chama de kármicas. Podem ser oriundas dessa encarnação. Mas, como eu sempre digo, isso nós vimos na semana passada. Então, estamos aqui só relembrando. E eu vou pedir ao Daniel para ler e comentar. Vamos lá. O organismo é excelente máquina, constituída por equipamentos delicados que são comandados pelo espírito através do cérebro. Quando o indivíduo tem propensão para o pessimismo, o ressentimento, o desamor, cargas deletérias são elaboradas e atiradas nos mecanismos encarregados de preservar-lhe a organização somática, produzindo-lhe inúmeros males. Igualmente, as disposições otimistas e afetuosas geram energias refazentes, que recuperam os desarranjos momentâneos dos complexos órgãos que constituem a maquinaria fisiológica. Bom, acho que começando pelo primeiro parágrafo, né? Joana compara o corpo humano como uma máquina perfeita e delicada, né? Como ela mesma diz, formada por muitos mecanismos que funcionam ali em conjunto, né? Mas ela deixa claro também que o corpo não é vamos dizer assim, o comandante principal, né? Quem dirige essa máquina é o espírito, utilizando, no caso, o cérebro como um instrumento de manifestação, né? Então, utilizando o gancho de Joana, né? Colocando um pouco o esqueleto ali, né? De como funciona. Então, o corpo é um instrumento e o espírito é o dirigente. Aprofundando um pouco mais, acho que, pelo que eu entendi, essa ideia mostra que a saúde ela não deve ser vista só pelo lado físico, né? Acho que esse estudo muito nos diz que todas as quintas-feiras estamos aqui para justamente cuidar da nossa saúde mental, né? Então, o corpo responde também ao estado da alma, né? Aos pensamentos, sentimentos, escolhas, muito do que a gente viu também nos últimos estudos de padrões mentais, né? Cultivados, enfim. Então, o cérebro ele funciona como ponte entre a realidade espiritual e a nossa expressão física, né? Se assim eu posso dizer. Então, um exemplo, quando uma pessoa vive numa tensão constante, preocupada, irritada ou até angustiada, né? O corpo ele começa a demonstrar sinais de cansaço, dores, insônia, né? O apetite para de comer, ou come mais, né? Aquela queda de energia. Então, o corpo expressa muitas vezes aquilo que está acontecendo por dentro também.
Partindo para o segundo parágrafo, né, acho que mostra que pensamentos e sentimentos negativos, quando cultivados com frequência, né, eles geram assim os efeitos prejudiciais, né? Eu não vou lembrar qual livro ou qual capítulo também, mas que aqui mesmo a gente foi um pouco mais até detalhado, mais profundo sobre o cultivo desses pensamentos e tudo mais, né? Então, pessimismo, ressentimento, é, desamor, eu acho que na época, até que ela citou também aqui, né? É uma espécie de carga que vai desequilibrando o todo, né? Que acaba atingindo os mecanismos de defesa, vamos dizer assim, e o equilíbrio ali do seu corpo, né? Entre corpo e mente. Então, assim, eu acho que é bom fazer esse contraponto, né? Acho que Joana não trouxe, não está dizendo que toda doença nasce de um pensamento negativo, né? E nem que a pessoa doente é culpada por tá enferma, né? Por estar doente. O ponto, acho que é outro, assim, estados emocionais, quando mantidos por muito tempo, né? Aí sim podem colaborar, né? Corroborar ali para o desgaste dessas forças físicas ali. Então, o ressentimento, por exemplo, nos prende, né, a uma dor e mantém o organismo em estado de tensão o tempo todo, né? E, enfim, falamos também sobre ressentimento, né? Uma coisa ligando a outra. Então, uma pessoa que guarda mágoa por anos pode até seguir a vida normalmente por fora, mas por dentro ela permanece ali ligada à ofensa, e essa tensão continua a gerar irritação, ansiedade, cansaço. Acho que sem ser na quinta anterior, na antepenúltima quinta-feira, a gente falou, né, sobre manter a questão do perdão e tudo mais, né, de deixar passar de fato. Então, tudo isso acaba refletindo também no corpo, né? Partindo por terceiro parágrafo, né? E aí acho que ela apresenta uma outra face, né, dessa mesma lei, que assim como os sentimentos negativos, eles podem prejudicar, os otimistas, né, afetivas, amorosos, também podem produzir energias renovadoras, né, assim, reparadoras, vamos dizer assim. E aí, já diz o nome, né, energias reparadoras, né, renovadoras ajudam também na recuperação, no equilíbrio, na reorganização, enfim. Então, como sempre, né, o amor, o otimismo e a afetividade é quase que impossível, se você cultivar isso tudo, você ficar com pensamentos negativos, né, ou para baixo assim. Então, o pensamento positivo aqui ele também, né, não deve ser entendido como fantasia ou negação dos problemas, né? Trata-se de uma postura mais saudável, né? Um pensamento mais saudável. Então, confiança, esperança, gratidão, né, que a gente também falou na última quinta, perdão. E mais uma vez, assim, a disposição para amar, né? Eu acho que até eu sempre repito isso, que uma vez eu fiz uma pergunta pro Edu no começo de quando eu entrei e ele falou, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Assim, mas na dúvida, haja com amor. Então, assim, o amor, o amar, ele sempre tá ligado, né? Então, esses estados assim ajudam ou colaboram, né, como recursos naturais, vamos dizer assim, de cura e o equilíbrio do nosso próprio organismo, né? Então, só um último exemplo, né? Duas pessoas podem enfrentar a mesma dificuldade. Uma se entrega ao desespero, à revolta, à reclamação constante, e a outra sofre também. Mas, ao contrário, ela procura manter a fé, buscar ajuda, né? Cultivar bons pensamentos, não se deixar dominar pela amargura. A segunda postura, né, tende a favorecer mais esse equilíbrio, essa recuperação, né? Então, acho que Joana ensina que o corpo, né, é uma máquina delicada e valiosa, né? O espírito comanda nosso organismo por meio do cérebro, mas também deixa claro que os pensamentos e sentimentos influenciam nessa organização, né? Então, pessimismo, ressentimento produzem essas cargas mais prejudiciais e otimismo, amor, gratidão geram essas energias separadoras, né? Então, cuidar da saúde também exige cuidar da vida interior, né? Então, o médico interno. Acho que é isso, Edu. Obrigado, Daniel. Super
bem explorado, eu acho que está tão bem que eu vou trazer duas contribuições, né, assim, que não estão na escrita. Vou me permitir, né, e elas são ambas simples. A primeira, como você destacou, ela está falando sobre o efeito da mente, ou, se você quiser, do espírito, sobre nosso corpo físico. Só que tem um aspecto, né, que não está escrito aqui, que esse efeito, né, aqui é a discussão sobre o médico interno, mas ele também afeta o entorno. Então, assim, a pessoa que é naturalmente otimista, ela semeia otimismo, usando a mesma palavra que ela usa, e ou afeto em torno dela. E isso, evidentemente, contribui, né? Então, é assim, nossos bons pensamentos saneiam o ambiente onde você esteja, o ambiente físico, né? Assim, porque tem um aspecto que é espiritual, que tem a ver com a sua conduta mental. Infelizmente, igualmente, se você cultiva, né, esses aspectos negativos que ela menciona aqui, essas cargas deletérias que ela menciona afetando a saúde própria, né, do corpo físico, afeta também o ambiente onde a pessoa se insira. Induz comportamentos equivalentes. Então, nós temos que ter uma responsabilidade grande, principalmente agora que nós estamos bem informados, um, pelo efeito que a nossa mente, nosso estado mental provoca na nossa saúde, mas também como ela induz a, vamos dizer, o estado mental do outro. Então, nós somos responsáveis também por isso. Ela está fazendo o destaque do médico interno e eu estou justamente expressando que esse aspecto também se dirige ao meio externo. A outra questão, eu vou ser muito breve, é que a mente, digamos, o estado emocional, que é do espírito, o estado emocional não é do corpo. O estado emocional do ser encarnado, ele se reflete naturalmente através do cérebro físico, né? Então, assim, as nossas emoções, elas estão expressas no sistema límbico, né? Dentro do encéfalo físico. E ele gera neurotransmissores que são enviados a toda parte do corpo físico. Então, é simples perceber que o estado emocional, que é do espírito, mais uma vez, ele se reflete nas condições do corpo físico. Se a pessoa é otimista e afetuosa, como ela descreve aqui, ela produz dopaminas, ela produz endorfinas, né, neurotransmissores que colaboram, né, assim, na condução, no estado de satisfação íntima que a pessoa traga. Não é ilusão. O espírito comanda o corpo. Então, assim, nós estamos só examinando, né, assim, qual é o mecanismo que ele se utiliza para isso.
Muito bem. Vamos prosseguir. Carlos, quer continuar? Edu, eu estou dirigindo agora, daqui a 20 minutos eu consigo. Beleza. Plena? Vamos lá. O corpo humano é laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível de autodesarranjar-se ou autorrecompor-se, conforme as vibrações emitidas pela mente. A mente representa o centro de controle que envia as mensagens mais diversas para todos os pontos da sua organização. Uma emoção qualquer produz descarga de adrenalina na corrente sanguínea, ocasionando sensações equivalentes ao tipo de agente desencadeador. Foi o que você acabou de explicar, né? Então, o corpo humano é laboratório de gigantescas possibilidades. E essas possibilidades, no caso aí, é comandada pela mente, né? Sempre suscetível de autodesarranjar-se ou autorrecompor-se, conforme as vibrações emitidas pela mente. Então, como você mesmo falou, né? Então, que a gente semeia, né? Aquilo que a gente está cultivando, e que se a gente cultiva aspectos negativos, eu vou colocar isso retumbando sobre o meu corpo físico e também sobre o ambiente, né? São essas as possibilidades. Ou se eu estou cultivando bons pensamentos, otimismo, sendo uma pessoa mais consciente, me portando com cuidado, né? Não me deixando levar assim. Não é o caso de deixar me levar, é não se deixar dominar por emoções negativas, tendo esse autocontrole, eu só tenho a ganhar com isso, porque no mundo que a gente está, né, a nossa vida não é fácil, tem coisas que acontecem o tempo todo que muitas vezes acaba desarranjando, né, nosso espírito. Então, a gente tem que aprender a controlar essas emoções para que a gente não sofra as consequências no nosso corpo físico, ocasionando doenças, depressão, ansiedade, né? Aí ela fala que a mente representa ali o centro de controle que envia as mensagens mais diversas para todos os pontos da sua organização, que são os neurotransmissores, como você falou, né? E que esse estado emocional, né, que é do espírito, né, da mente, ele é enviado para o corpo físico através dos neurotransmissores e comanda tudo, comanda nosso estado de saúde, não só emocional, mas nosso estado de saúde, né? Toda a organização do nosso corpo físico é comandado pela nossa mente. Então, uma emoção qualquer produz descargas de adrenalina na corrente sanguínea, ocasionando sensações equivalentes ao tipo do agente desencadeador. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar ser uma pessoa mais, assim, controlada, né? Controlar nossas emoções, procurar fazer coisas que possam nos ajudar sei lá, nos tornar uma pessoa melhor, né? Cultivando bons pensamentos, a oração e treinando esse autocontrole, né? Essa nós procurar melhorar, né? Se equilibrar mais. É isso que eu entendi.
Lena tá super bem, né? Em algum momento, né, eu fiz a explicação, então peço desculpas para aqueles que já estiveram juntos, porque eu vou repetir. Lena fez uma explicação muito boa, né, da proposta de Joana, e aqui, né, assim, é um pouco só assim explorando uma emoção para que a gente compreenda, né, assim, como é que isso se passa. Que ela menciona, né, a descarga de adrenalina. Eu vou tentar, né, explicar. A ansiedade, ela gera um certo neurotransmissor que é precursor da adrenalina. Ela gera a noradrenalina nessa interface no encéfalo. E ela é despejada na corrente sanguínea e atua sobre um conjunto de glândulas, que são as suprarrenais. O nome já indica, né? Elas ficam logo acima do rim. E as glândulas suprarrenais produzem adrenalina. Eu vou copiar o que ela fala. Descarregando a adrenalina na corrente sanguínea. Então, a ansiedade produz adrenalina na corrente sanguínea, tentando simplificar. Acontece que quando isso se dá, nós temos um dos agentes defensores, né, ou, portanto, parte do nosso sistema imunológico, são os linfócitos, que combatem os agentes invasores, mais uma vez, vírus ou bactérias. Acontece que a adrenalina na corrente sanguínea, ela desacelera os linfócitos. É meio engraçado, mas eles ficam mais lentos para a primeira tarefa do sistema imunológico, que é identificar o agente invasor. Então, quando acontece essa descarga de adrenalina, o seu sistema imunológico ele fica mais lento. E Joana e Emmanuel fazem uma comparação muito interessante. É como se a praça, a região, ficasse desguarnecidas de defesas. Então, você expõe seu corpo físico a agentes invasores porque a ansiedade provocou uma lentidão dos agentes imunológicos do seu corpo físico. Mas é um efeito da mente sobre aqui a saúde. Então, é correto eu dizer que a ansiedade desguarnece as defesas do nosso corpo físico. Joana diz mais, que ela favorece a sintonia com os agentes vírus e bactérias invasores do nosso corpo físico. Então é preciso ter cuidado, né? Assim, porque ela, é o primeiro parágrafo, né? Assim, você tanto pode auto
organizar-se, auto-recompor-se, quanto auto-desarranjar-se. Ou seja, você é o veículo, é o motor do seu estado de doença ou de saúde, né? Estando doente, você pode provocar saúde. Estando saudável, pelo pensamento negativo, pode provocar doença. Muito bem. Lili, quer continuar? Lili está nos ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Lourdes, eu vou te poupar dessa. Patrícia, quer tentar? Edu, desculpa, se você me permite, eu vou ouvir mais um pouquinho, tá? Tudo bem. Patrícia, quer tentar? Quero tentar. Assim sendo, encefalinas e endorfinas são secretadas pelo cérebro sob estímulos próprios, gerando imediatos efeitos no aparelho físico. Enzimas outras são produzidas com cargas positivas ou negativas conforme a ordem mental, que contribuem para a manutenção da saúde ou piora da enfermidade. Autorreparador, o aparelho circulatório, de imediato à agressão, reúne a fibrina dos vasos, procurando elaborar coágulos tampões, que impedem a hemorragia e preservam a vida. Também ocorre o mesmo em referência às enfermidades, o câncer, a AIDS, as paralisias, as enfermidades cardíacas e outras que, sob o comando mental correto, vitalizam o sistema imunológico, produzindo diversas células com poder quimioterápico, mediante qual bombardeiam as rebeldes e doentes, destruindo-as. Da mesma forma, isolando as portadoras de degenerescência e favorecendo as saudáveis, assim restaurando a saúde ou facultando a maior sobrevida. Acho que essa parte é extremamente técnica, então eu lembro que tem uma técnica que o pessoal usa em casos extremos na terapia cognitivo-comportamental, que quando você não consegue mudar o padrão mental de um quadro de ansiedade, de nervosismo, eles sugeriam você forçar a risada, dar risada mesmo sem ter vontade. E aquilo já produzia um efeito no organismo. E a pessoa, quando via aquela risada que a princípio era falsa, se tornava verdadeira, porque você mudava o padrão do organismo, você forçava a parada. Muitas vezes, quando a gente fala do se auto-reparar, é você se obrigar a ver uma situação de forma diferente. Muitas vezes esse quadro ele só muda quando você força. Forçar a parada significa ou adquirir conhecimento ou adquirir a vibração necessária. O outro dia eu lembro que também tinha uma coisa que eu costumava fazer, que eu aprendi com a El Que Maravilha. Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, não como amiga, mas só conhecida, e ela gritava atrás do metrô, quando ela estava estressada, e ela dizia que aquilo fazia maravilhas. Ela dizia assim, que ela mentalizava tudo de ruim saindo dela naquele grito atrás do metrô. E funciona. Isso se tornou a brincadeira dela é um exercício pessoal, que se tornou um exercício de várias pessoas depois, por exemplo, porque
tinha essa característica de você pensar o positivo, se forçando a imaginar que tudo de negativo ia embora. Eu, lendo esse capítulo, eu lembrei muito do algo que me falaram, que eu estudei também num livro sobre passe. A recepção daquela energia benéfica, o principal colaborador é quem recebe, porque você tem que estar disposto à mudança, disposto a abrir aquela oportunidade. Aqui só reforça que as doenças têm um papel fundamental na percepção que a nossa realidade física, muitas vezes, é algo que a gente consegue melhorar através dessa vibração positiva e ainda por cima melhorar a nossa condição de humano, valorizando aquilo que a gente tem de vida, não importa por aquilo que a gente passe. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Né? Ela faz, como você disse, né? Sim, ela faz aqui uma abordagem bastante técnica, né? Assim, sobre esse aspecto, né, do médico interno. Mas assim, você foi feliz nas lembranças aí da Elke, né? E porque de fato tem muito a ver com o que ela está propondo aqui. E eu queria talvez lembrar, né, assim, porque nós conversamos certa vez sobre algo que é ligado a isso aqui que ela está dizendo. É interessante, né, assim, porque eu tinha recém explicado, né, assim, o efeito dos neurotransmissores e ela veio, de certa forma, complementando, né, assim, que tanto eu posso ter, né, essa produção de neurotransmissores, eu vou chamar assim, para o bem e para o mal, né? Então, assim, dependendo do seu, como ela diz aqui, da sua ordem mental, né? Então, se você tem pensamentos pessimistas, ordem mental de certo teor. Identicamente, né, ou opostamente, seus pensamentos otimistas, você tem ordens mentais que são ligadas à saúde, são ligadas à reparação, né, do corpo físico. E ela faz uma proposta, né, assim, no segundo parágrafo. Eu queria correlacionar o que ela está dizendo com os temas, né, assim, que Patrícia abordou aqui. Primeiro, né, assim, ela faz a descrição de um fenômeno que é importante, né, assim, a coagulação do sangue. Se você se corta, né, se você tem um incidente, um acidente qualquer, e você se corte, o corpo sabe, né? E o ser encarnado, ele ordena aí de modo, na maioria das vezes, inconsciente, que o sistema circulatório envie para a região ferida o que ele chama aqui as fibrinas, né? E a fibrina, ela tece uma rede. Então, para que o sangue coagule, a primeira coisa é a formação dessa rede que estanca o sangue, né? Assim, você vai formando realmente é uma rede que faz com que
a hemorragia seja estancada. E isso acontece tão mais rapidamente quanto melhor a sua saúde mental. Mas isso é um aspecto. Só que aí ela menciona, né, aí várias doenças. E eu gostaria, né, assim, de falar sobre dois aspectos muito relevantes. Certa vez eu mencionei para vocês, né, assim, um trabalho que o Divaldo gravou na época que eu tive acesso, eram CDs, e que depois foi parar esse trabalho na internet, né? Então, assim, se vocês procurarem, eu vou repetir. Visualizações terapêuticas de Valdo Pereira Franco, vai aparecer um trabalho, e como o nome indica, né, ele faz uma visualização. O que é a visualização? Primeiro, você para, respira, se acalma, e você faz essa visualização, você imagina, né? Então, eu comentei com vocês uma visualização muito interessante em que você abraça e perdoa o seu inimigo. É uma visualização. Porém, a visualização, ela te prepara para o perdão verdadeiro. Mas, num dos materiais sobre visualizações terapêuticas, gravadas na voz do Divaldo, com um subtítulo Saúde. Então, você faz, né, assim, a visualização de que uma luz percorre o seu corpo, e procura todo recanto em que more, né, um resquício de doença. E então, para vocês saberem, o Divaldo conta que, com esse método, né, a de visualização terapêutica, ele curou um câncer nele mesmo e ensinou, né, assim, a terapia para outras pessoas, né? Assim, eu também conheci um episódio em que um adolescente, né, assim, foi beneficiado com isso. E era, no caso do adolescente, uma melhora de um quadro de câncer também. Mais uma vez, visualizações terapêuticas. E o que isso tem a ver com o episódio, né, assim, trazido por Patrícia? Vocês, não sei se repararam, na descrição que ela fez da técnica de Elk, ela gritava no metrô, ou atrás do trem do metrô, imaginava, assim, a descarga de tudo o que seja nocivo, sejam toxinas para ela. Ela imaginava que naquele grito ela estava expulsando de dentro do corpo físico. É uma visualização que ela estava fazendo. E não precisa ser um escândalo, né, assim, que um grito ali no metrô possa ter produzido. Você Porque lá em São precisa. Paulo não dá nem para escutar, viu, Eduardo? É tão barulhento que não dá para escutar. Pois é. Mas o mais importante, Patrícia, né, é que o que conta é a visualização, né? E acho que nesse ponto, né, assim, porque é o seu corpo, seu espírito comandando conscientemente saúde para o seu corpo físico. E eu vou
roubar da Vera Godoy, né, assim, porque ela mencionou, né, assim, durante a prece que ela fez hoje, não sei se vocês perceberam, que nós estamos num curso para que nós nos tornemos pessoas melhores, né? E assim, quase que cada página, né, assim, quase que sozinha já é um curso, né, assim, para esse objetivo, que nós nos tornemos pessoas melhores. A grande questão, né, é que, assim, quando você se dá conta, né, é assim, digamos, a pessoa é pessimista, é depressiva, mas nesse curso a gente, entre outras coisas, aprende. Aqui, por exemplo, né, assim, nós estamos destacando repetidas vezes o valor do otimismo. Para que serve o otimismo? Mas não é só isso, né? Assim, nós também, né, repetidas vezes, trouxemos, né? Assim, e Daniel também lembrou hoje, né? Assim, da necessidade do amar. E o que isso está ligado a esse assunto que nós estamos vendo? É o seguinte: a pessoa é depressiva, mas ela precisa entender primeiro que no objetivo, no sentido psicológico da vida, muitas pessoas não entendem ainda o que é isso. Você só alcança esse sentido da vida quando você aprende a amar, quando você aprende a se doar em nome de um grupo, em nome da sociedade, em nome de uma nação, em nome de outra pessoa, né? Esse potencial fica dentro de você sempre, mas se você permite que a depressão tome conta, esse potencial se retrai. Mas Jesus já disse uma vez: brilhe a vossa luz. Esse potencial ele precisa se expandir para fora. E quando você permite que esse amar ele se expanda no rumo do outro, você supera esse pessimismo, você supera com esforço a depressão, mas principalmente você se transforma. Faz sentido, né? A frase da Vera: curso para aprendermos a ser pessoas melhores. É disso que a gente está falando, né? Assim, quando você compreende, você estabelece um caminho. Cabe a nós agora percorrer esse caminho. Mas é muito relevante a gente repetir, né? Assim, mora na nossa capacidade de amar. O segredo dessa compreensão do sentido da vida, o sentido psicológico da vida. Quando você faz essa compreensão e caminha nesse sentido, você se torna uma pessoa que compreende a alegria de viver. É uma conquista.
é relevante nós passarmos existências trabalhando nesse sentido. Então, eu sou obrigado a dizer que eu concordo com a Vera, né? Assim, com esse estudo, né? Ela falou o curso realmente, mas é um estudo, né? Porque nós estamos todos aprendendo juntos. Nós aprendemos a como ser pessoas melhores. Estamos nessa luta. Patrícia, obrigado, né? Assim, um tema de alguma complexidade que você trouxe simplicidade e mais muito correta. Obrigado. Podemos prosseguir? Carlos, quer tentar? Vamos sim. Afinal, o mais importante na área da saúde não é o tempo de vida, o número de anos que se frua, mas a intensidade, o bem-estar, a alegria e os objetivos vivenciados. A morte é inevitável e constitui bênção em relação à experiência física. No entanto, a forma como cada qual se comporta no corpo é que se torna essencial. Há no corpo humano um médico às ordens da mente, que o espírito encarnado comanda, aguardando a diretriz para agir corretamente. Desconsiderado, deixa de atuar, superado pelos fatores destrutivos, igualmente íncitos na organização fisiológica, prontos à desgastante tarefa da doença e da degenerescência celular. Então vamos lá. É importante que eu vou falar por isso que é o seguinte: todos nós vamos morrer. Fato. Tão natural quanto nascer, também é falecer. E o que importa não é a quantidade de anos que a gente viva, ou o que importa é como nós vivenciamos isso de uma forma alegre e bem disposta, eu acrescentaria, às oportunidades, às vivências que nós temos. Tá? Fulano viveu muito, que bom. Putz, fulano só morreu com menos de 60 anos, ou com menos de 70, como hoje se diz. Mas ou aqueles que falecem em situações de acidentes, não é que eles chegaram a uma vida pior, por ter sido mais curta ou encurtada, ou fulano teve uma vida melhor que viveu mais. O que importa é a forma como estes anos foram vivenciados. Ou, indo já para o último parágrafo, desperdiçados. Não é a palavra melhor. Como eles não foram bem aproveitados, eu diria. Tá. E ele fala que dentro de nós há um médico, ao nosso sentido, ou seja, a gente consegue saber aquilo que nos faz mal e aquilo que nos faz bem. Tá? Tendo em nós uma capacidade de se não curar, mas se automedicar, se autocuidar, seria, acho que a palavra mais apropriada. Da mesma forma que esse médico sendo ignorado acelera a nossa degeneração física. Ou seja, e nós temos vários alertas que o próprio corpo nos dá. Quando fazemos um exercício físico exagerado, quando
exageramos em algum tipo de comida ou bebida, quando privamos do sono, quando nos desgastamos demais com o estresse, com a ansiedade, como o Eduardo já falou no começo. Então, a gente, todos nós aqui encarnados, nesse corpo físico, temos essa faculdade e também e também muitas vezes extrapolamos, passamos do limite do nosso corpo. Que também, como cada espírito, cada corpo tem suas limitações e cada corpo tem suas potencialidades que variam de cada um para cada um. Tá? E eu acho que é mais ou menos isso, Edu. Fica à vontade para complementar. Acho que concordando, né, com a leitura que você fez, né, talvez, né, assim, a única questão, Carlos, né, assim, é que de fato ela está nos oferecendo, né, a ideia de que com a mente nós podemos nos curar, né? Assim, é isso que eu estou dizendo, né? É o médico interno. A grande questão é que nós ainda estamos aprendendo a fazer essa ordenação, né? Assim, nós, talvez por uma questão de falta de confiança da nossa parte, nós ainda não estamos nos entregando, né, a essa espécie de terapia. Mas ela, repetindo, né, assim, uma frase que é de Emmanuel, que os recursos medicamentosos definitivos residem ainda na alma, né, que significa nessa nossa capacidade de nos coordenar para sugerir saúde ao nosso campo celular. Infelizmente, nós ainda estamos no estágio em que nós estamos provocando situações doentias, né, assim, no nosso corpo físico. E é a mente despreparada, que portanto é o espírito, que faz essa provocação. Ou seja, nós aqui estamos nos apossando de uma ferramenta para nos causar saúde. Muito bem. Nós estamos indo para o nosso último slide desse capítulo, que é um parágrafo. Daniel, você vai fazer essa e a próxima. Vamos lá. Tava falando no mudo aqui. Esse médico interior pode e deve ser orientado pelo pensamento seguro, pelas disposições do ânimo equilibrado, pela esperança de vitória, pela irrestrita fé em Deus e na oração, que estimula todas as células para o desempenho correto da finalidade que lhes diz respeito. Bom, aqui acho que é meio que a conclusão, né? Então, Joana conclui a ideia mostrando que o médico interior, né, como diz o capítulo, não age de uma maneira isolada, né? Ele precisa ser orientado pela mente, né, pelo equilíbrio emocional, pela esperança, pela fé e pela oração, né, ou a prece, né? Ou seja, a pessoa ou nós participamos ativamente do nosso próprio processo de equilíbrio e recuperação, né? Então,
o médico interior, né, vamos dizer assim, é fortalecido pela nossa mente equilibrada, né, com o corpo e a mente, né, o espírito, como ela colocou também. Então, não sei se eu estou indo pela linha de raciocínio correta, né, mas Joana mostra que o pensamento seguro, ele não é um pensamento arrogante, nem de negação da realidade, né? É uma confiança ali firme, né? Serena, né? De que não se entregar ao desespero, né? Que muitas vezes é o mais fácil, né? O mais comum, vamos dizer assim, né? Então, o ânimo equilibrado evita os extremos, né? Da revolta, do medo, né? De tudo que a gente vem falando, né? De cultivar os pensamentos bons, né? E, e a esperança, vamos dizer assim, da vitória, né, ou de manter esses pensamentos, vai nos manter sempre nesses pensamentos, né? Então, fazendo um ênfase, né, uma ligação com isso, a fé em Deus, né, e a oração, ou a prece, acabam nos ligando a essas, vamos dizer assim, forças superiores, né, ou esse equilíbrio, e favorece, vamos dizer assim, a nossa paz, né, essa resistência, essa renovação íntima, né? Acho que eu não fui muito claro, mas tentando dar um exemplo, assim, uma pessoa enfrentando uma enfermidade, né, pode se desesperar, né, revoltar, alimentar aquele medo constante, mas também pode buscar o tratamento, né, manter disciplina, orar, confiar, que é o que ela meio que trouxe ali, né, e sustentar, vamos dizer assim, essa esperança. Então, essa atitude, ela não substitui o médico externo também, acho que não sei se ela trouxe, mas é legal deixar, né? Mas fortalece ali esse médico interior, né? Esse campo íntimo e que muitas vezes podem trabalhar em conjunto, né? Acho que não é uma negação de buscar o externo, mas fortalece, né? Essa parte para que o organismo responda melhor, vamos dizer assim, né? Então, no resumo, assim, acho que Joana ensina que nós, né, como seres humanos, possuímos recursos internos de equilíbrio, né, reparação. Então, mas claro, esses recursos precisam ser orientados, né, pela mente ali. E tudo muito do que ela falou, né? Pensamento seguro ajuda o corpo e a alma a reagir melhor, né? Esse ânimo equilibrado. E, enfim, como sempre, né, como ferramenta, a Joana sempre traz a fé, né, a oração, né, a prece, como esses elementos tanto de fortificação, né, ou de renovação também. E que a saúde envolve o corpo e a mente, né, e o espírito trabalhando em conjunto, né. Eu sempre trago algumas coisas que eu escuto e acho que talvez até se encaixa. Recentemente eu tô tendo que sair de casa e ir pro trabalho e eu demoro uns 25 minutos dirigindo. E eu costumo escutar alguns podcasts de algumas pessoas. Eu já citei o Clóvis de Barros uma vez de uma história que ele trouxe. E hoje especificamente era um tema parecido, mas ele falou um pouco de que Joana nos ensinou aqui hoje e no final ele soltou a seguinte, eu não vou lembrar com exatidão, mas ele estava falando sobre viver também com ânimo, né? Se querer viver e você fazer aquilo que você submete com muito ânimo e sempre renovar isso. E ele falou que algo como é preciso que todos os momentos da vida sejam suficientemente dignos, né? Ou bons para serem os últimos. Então, assim, acho que é autoexplicativo, né? Mas o que ele quis dizer é isso, assim, esse ânimo de viver, né? E ter esse equilíbrio, claro que em alguns momentos não vai dar, mas isso me marcou muito, assim, várias vezes durante o dia, esse foi voltando na minha cabeça de que acho que liga até um pouco do que Joana traz, né? Esse ânimo ali e tudo mais. Então, vamos viver todos os dias suficientemente dignos para serem os últimos, né? Acho que é isso, Edu. Obrigado, Daniel.
Aqui, realmente, sim, a leitura, ela pode ser ampla, né? Uhum. E eu vou começar, talvez, lembrando, né? O... porque, assim, a frase ela é contraditória, né? Assim, comentando aí a frase, né, do Clóvis de Barros, de vez em quando, eu me refiro, né, a um livro que é A Última Grande Lição, né, que é um livro de um autor americano, Mitch Albom, e ele conta, né, a relação dele com um professor de sociologia que ele teve na faculdade, e o professor ele estava morrendo. Ele havia contraído aquela doença ELA, né, a esclerose lateral amiotrófica. E o professor tinha o nome Maury Schwartz. E entre vários ensinamentos, né, assim, é por isso que o livro se chama A Última Grande Lição, porque de fato o professor está indo embora, né, assim, ele durante várias terças-feiras ele fazia entrevistas de dia inteiro com o professor, e o livro é a tradução, né, assim, dessas entrevistas que ele fez. Ele era jornalista, então ele entrevistou durante várias terças-feiras o professor Mauro Schwartz. E a doença é bastante cruel, eu não queria agora detalhar o que acontece, mas é muito interessante, né? Assim, eu fiquei assim surpreso com a quantidade de lições, né? Assim, que o professor trazia para ele em momentos simples, né? Nesse caso um tanto quanto crucial. Ele foi com o professor, foi com o aluno, que é Mitch Albom. Ele foi ao funeral de um amigo, né? Ele tinha amigos na faculdade e eu não ia contar porque o que interessava é um pedaço da... Mas ele se surpreende, né? Assim, com a quantidade de discursos que os amigos, né, em comum dele e do morto tinham, né, assim, o quanto que esses amigos faziam discursos assim elogiando, né, a postura, elogiando a ética, a contribuição, né, que o defunto havia deixado. E ele faz uma pergunta muito simples: será que essas pessoas disseram ao morto isso enquanto ele estava vivo? Assim, qual é a sabedoria da pergunta? É porque muitas vezes nós deixamos para depois a oportunidade de nós dizermos, né, assim, aos nossos entes queridos que nós os amamos. E aí, né, a questão, né, que o professor Morris Schwartz estava colocando ali era essa, né, simples. Falaram ao defunto que ele era amado, ou deixaram para aquele dia de despedida, né, assim, que era a cerimônia fúnebre, o velório, né, para dizer que ele era admirado, era querido, como eu disse, era amado. Então, essa é uma das lições que ele entrega ao aluno ali no enterro. Porém, quando ele volta para casa, e Mitch Albom
está com ele, ele fala, né, assim, o quanto que nós estamos preparados para viver. E, vamos dizer, empolgado, né, assim, pelo que havia acontecido durante o velório do amigo, ele solta essa. Se nós estamos preparados para morrer, é porque nós estamos prontos para viver. Assim, a frase era contraditória, mas era parecida com a frase do doutor, do filósofo, né, Clóvis de Barros. Que é justamente isso, né? Assim, se eu estou pronto para encerrar a vida, é porque eu estou pronto para vivê-la, né? E parece um pouco contraditório, mas de certa forma, né? Assim, há uma compreensão importante na frase, porque ela fala, né? Assim, a esperança da vitória, a irrestrita fé em Deus, que tem a ver com isso, né? Que assim, ela agora há pouco estava dizendo, a morte, ela é inevitável. Você vai enfrentar uma hora a morte, e nós sabemos que a morte não é o fim. A morte do corpo físico, ela é o portal para a vida verdadeira. Ela não é o fim. E então, quando você entende isso, eu posso estar doente, eu posso saber que eu esteja me aproximando do fim da vida física, mas isso não me abate por duas razões. Nós espíritos sabemos. Nós voltaremos à pátria verdadeira e, se for necessário, voltaremos à vida física, né, para mais aprendizados. Espero estar fazendo sentido para vocês. Acontece que quando isso se dá, eu adquiro, né, essa irrestrita confiança em Deus. Porque o que eu não consegui realizar nessa vida, eu posso realizar em outra. Mas, e aqui, de certa forma, né, assim, ligada ao ensino do professor Morris Schwartz, em que uma pessoa que conviveu com o Chico em Pedro Leopoldo, ela já tinha alguma idade, ela era bastante mais jovem que o Chico, mas quando entrevistaram ela, ela já tinha alguma idade. E ela, mais uma vez, né, o Chico, o médium Chico Xavier, ele é aquele cara que conquistou a habilidade, a sabedoria da simplicidade. E ele havia dito a ela, né, e ela repetia quando ela foi entrevistada, que ela trabalhava agora não mais com o Chico, né, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, que era o Centro Espírita que foi fundado com o Chico e os amigos dele. E ela, como eu disse, ela teve um convívio com o Chico, deu muita esperança a ela quando o filho partiu bastante cedo e ela não conseguia compreender, né, aquela partida. E aí o Chico conversou, orientou, né, mas deu um conselho, né, assim, que eu queria repetir aqui para vocês. Que ela trabalhasse até o fim. Que ela trabalhasse até as forças se esvaírem. E é muito interessante, porque na entrevista que está na internet, dá para ver que a pessoa é uma pessoa alegre.
mas ela repete. Estou aqui seguindo as lições de Chico e eu vou trabalhar, vou perseverar até o fim. Quando você faz isso, é essa irrestrita confiança em Deus. Você simplesmente trabalha. Assim, se isso é o que você consegue, faça, né? É o que eu consigo hoje. Se amanhã eu me melhoro, pode ser que eu consiga mais. Mas eu vou trabalhar até o meu limite. É a lembrança, né, assim, da pessoa. E, de certa forma, né, assim, o ânimo equilibrado aqui de Joana é exatamente esse, né, assim, que, olha, a vida física ela também tem um fim, viu? Que bom, né, assim, que a morte faz parte da vida. Quando você perdeu o corpo físico, depois de algum tempo, você volta e recebe um corpo físico novinho, novas capacidades, né? E você, se Deus quiser, conseguirá se desempenhar melhor nessa próxima existência. Porque justamente você está aprendendo aqui. Vamos utilizar a vida a nosso favor. Beleza. Com isso a gente termina, né, esse capítulo aqui. E nós vamos, pelo menos, abrir, pelo menos, o próximo capítulo. Bom, estão vendo? Então, esse capítulo 21, do reparação, né, nós acho que a gente consegue pelo menos ler um slide. A capa antiga, a capa nova, e como sempre a gente faz, né, a homenagem modesta ao médium e à autora do livro. E aqui a lembrança, né, assim, nós temos nossas cruzes. A gente, com o Adriano, nós exploramos, né, essa imagem. Nós temos nossas cruzes. Mas reconhecer a nossa cruz também é reconhecer a nossa sombra. Então, isso é importante, né? Que você possa se dar a chance, né, de fazer a iluminação da própria sombra. E, a partir daí, a proposta do capítulo do reparação. Muito bem. Lena, quer começar o capítulo? Lena está conosco? Sim, vamos lá. A dor possui uma função específica, extraordinária, auxiliar o progresso da criatura humana. As admiráveis conquistas da ciência têm tido por objetivo diminuir-lhe a intensidade ou mesmo suprimi-la. Enfermidades cruéis têm sido debeladas, distúrbios orgânicos de gravidade vêm recebendo valiosa contribuição para serem reequilibrados. E não cessam os investimentos nas pesquisas para tornarem a existência física mais amena, agradável e enriquecedora. Não obstante, a inferioridade moral, em predomínio, torna-se responsável pelo surgimento de novas doenças e dos mais perversos distúrbios,
nos complexos mecanismos do corpo. Bom, primeiro parágrafo aí, ela diz que a função da dor é auxiliar o progresso da criatura humana. Muitas pessoas, assim, quando sente a doença, né, a dor, muitas vezes, por falta de amadurecimento do espírito, ela se rebela contra Deus, se revolta e tal. Aí depois tem um outro estágio que ela fica introspectiva, né? E depois, o próximo estágio, né, da aceitação e tentar reparar as coisas que ela fez e que sente remorso, se sente culpada. Então, acho que nessas 3 fases aí é que ela auxilia o progresso da pessoa, né, quando ela está vivenciando essa dor, porque ela consegue olhar para dentro de si mesmo e reconhecer, né, fazer uma avaliação, porque se nosso juiz é nossa consciência e ela sente o fim próximo e procura reconhecer seus erros e reparar, é onde ela auxilia no progresso moral, principalmente da pessoa, né? As admiráveis conquistas da ciência têm tido por objetivo diminuir a intensidade ou mesmo suprimi-la, aliviando a dor, né? Tem muitos medicamentos, né, que ele dá esse alívio, apesar de os efeitos colaterais ser meio que devastadores, né, de muitos que a gente conhece, quando não se tem ali uma medicação com menos efeito colateral. Muitas vezes isso aí não dá certo, né? Então a ciência vem evoluindo bastante, mas ainda não consegue eliminar de tudo, né, as doenças e as dores por completo. Enfermidades cruéis têm sido debeladas, distúrbios orgânicos de gravidade vêm recebendo valiosa contribuição para serem reequilibrados. E não cessam os investimentos nas pesquisas para tornar a existência física mais amena, agradável e enriquecedora. Sim, a ciência vem evoluindo bastante e ajudado bastante. E é nosso dever, nossa obrigação procurar os recursos da ciência, porque esse Deus deu inteligência, né, para o homem para poder desenvolver, né, esses medicamentos, toda essa ciência, né, para ajudar. Então, a gente tem que procurar ir atrás dos recursos, né? Tanto recurso da medicina, quanto os recursos que a gente tem em mãos, que é a proximidade com Deus, a oração, o passe, o estudo, a reforma moral íntima, é tudo isso, né? Faz parte do tratamento que a gente deve procurar quando visitado pela dor e pela doença. Tudo isso. E não obstante, a inferioridade moral em predomínio torna-se responsável pelo surgimento de novas doenças e dos mais perversos distúrbios nos complexos mecanismos do corpo. Bom, isso aí a gente já sabe que, principalmente na fase, né, que a gente está vivendo de mudança do nosso planeta, muitas doenças, né, vão surgir, estão surgindo, epidemias, não tem como escapar, né? Por quê? Por causa da nossa inferioridade moral. Então, essas doenças, elas vêm muitas vezes para poder acelerar um pouco o processo de renovação dos espíritos que estão aqui no nosso planeta, para poder
uma nova fase começar de regeneração, né? Então, não tem, por enquanto, não tem como escapar disso aí, né? Pelo predomínio da nossa inferioridade, né? E o que mais que ela fala ali? Pelo surgimento de novas doenças, dos mais perversos distúrbios nos complexos mecanismos do corpo. Então, tanto faz a doença da matéria quanto do espírito, que muitas vezes em forma de depressão e doenças psíquicas, né? Doenças que são tratadas aí me fugiu o nome agora. Psiquiatras, né? Então, por enquanto, a fase do nosso planeta é essa daí. É surgimento de doenças, de epidemias, e a gente vai lutando aqui, né? Vai lutando principalmente para controlar isso aí através dos recursos que a gente tem, tanto da ciência quanto desse que é colocado, por exemplo, conhecimento que o Espiritismo traz para a gente, né? Que eu já falei aqui. É isso que eu entendi. Obrigado, Lena. Vou ser bastante breve e trazer, assim, bastante factualmente, né, assim, coisas... a ciência, ela de fato conseguiu conquistas, né? Assim, a hanseníase, que antigamente chamava-se a lepra, ela foi debelada. Nós conseguimos, né, assim, classes medicamentosas, sulfatos, que combatem com eficácia o, o avanço da moléstia, mas principalmente detém e provoca a cura, né? Então, assim, foi uma bênção, dado que desde os tempos de Jesus, nós padecíamos, né, assim, de uma tortura, né, assim, contra os leprosos. Mas nós tivemos, por um lado, nós tivemos duas doenças recentes, né, assim, na história da humanidade. A primeira, a AIDS, que ela nasceu fruto simplesmente do descalabro, né, assim, tanto na área sexual quanto na área do uso de drogas, né? E muita vida honesta, trabalhadora, feneceu, né, por conta do vírus da AIDS. Mas, do mesmo modo como a hanseníase, a AIDS encontrou, né? Hoje nós temos curas bastante eficazes, né? Assim, contra a AIDS, que foi uma ameaça algumas décadas atrás. Mais recentemente, tivemos a Covid, que há uma suspeita, né, assim, que foi um vírus cultivado em laboratório e, por descuido, ele passou a pessoas, né, que não estavam preparadas para o combate do agente viral, e a partir dali, né, assim, tantos povos foram afetados, né, alguns dizimados por conta do vírus da Covid. Isso só para a gente lembrar, né, assim, mas como ele fala, a doença tem uma função específica. Nós tínhamos comentado, né, do livro do professor Pierre Weil, O Corpo Fala, e nele, então, ele fala, né, assim, a doença, quando ela se manifesta, ela está te dizendo alguma coisa.
qual a coisa, né? Assim, talvez um convite para que você pare, reflita e veja, né? Assim, se seus caminhos estão os melhores, né? Que você poderia escolher para que você avance no rumo do próprio futuro. Muito bem. Nós vamos ficar aqui hoje. Vicentina, quer fazer a nossa prece? Pelo nosso dia, sendo alimentados por essas bênçãos luminosa que nos torna um pouco mais confiante nesta tarefa que nos foi concedida, nos servir, de compreender sempre a necessidade de estarmos de braços abertos para receber todos aqueles que possam estar passando pela dor, mas ainda não compreende, Senhor, a grandeza deste amor que sempre abraça e serve. A nossa gratidão por todas as bênçãos que nos fortalece, dando a nós energias seguras para irradiar através do pensamento, que é a nossa direção, no teu convite, nas tuas pegadas, ouvir sempre. Abençoa, Senhor, este nosso mundo. Abençoa, Senhor, os enfermos. Leva Jesus a todos aqueles que ainda são carentes desse medicamento amoroso que cura e salva. Obrigado por esses amigos encarnados e desencarnados que estão aqui conosco, dando a nós a alegria de viver. A nossa gratidão sempre pela luz que ilumina o nosso caminho. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Todos, todos Abraço todo mundo. fiquem com Deus, todo mundo. Boa noite. Obrigada pela aula. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite a noite a todos. Boa todos. semana, viu? Amém.